Olá, muito boa noite para você que nos acompanha no Instituto Quanin, nas nossas lives. Meu nome é Rolando Viviani, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de conhecimento, a mais um dia para a gente conversar sobre desenvolvimento pessoal, sobre esses novos tempos e quais ferramentas e quais as coisas a gente pode utilizar para poder caminhar de forma diferente, caminhar de forma a sair um pouco da caixinha e ter novos insights e novas possibilidades. Esse, na verdade, é a live número 3 que a gente está fazendo, falando da nossa TDP, da nossa teoria de desenvolvimento pessoal, ou como nós, do Instituto Quanin, construímos o nosso conhecimento, construímos os nossos cursos, e tudo é baseado nessas 3 partes que nós começamos a falar lá na quinta-feira passada, quando a gente apresentou o ciclo do sucesso e como ele poderia nos ajudar, identificando de repente em qual ponto a gente gostaria de trabalhar, se é no nosso potencial, se são nas nossas ações, nos nossos resultados ou nas nossas crenças. Aí na segunda-feira, eu vim com a segunda parte, que são os 3 tópicos super importantes para a gente começar a trabalhar o desenvolvimento pessoal. O primeiro deles é o conteúdo. A gente entender de fato o que realmente aquilo significa. Depois de escolhido o caminho, eu trabalho no conteúdo para poder entender melhor sobre aquilo. Oi. Pergunta se o pessoal do porque eu não estou conseguindo entrar. Tem uma galera aqui. Tem? Tem uma galera. Estamos com problema para carregar Estamos esse com vídeo. problema. Michelle está com problemas para carregar o Instagram aqui, mas vamos continuar o nosso Paranauê aí. Então, continuando, depois do conteúdo, a gente trabalha com o localizar, em que pé eu estou em relação a esse conteúdo, como eu me sinto ou como eu estou em relação àquilo. Tá? E aí, depois disso, nós temos o terceiro passo, que é a ação, ou seja, quais são as ferramentas que eu posso utilizar para poder colocar em prática este conteúdo depois de ter avaliado qual é o meu estado atual em relação a este conteúdo. E hoje eu vou trazer o terceiro conceito importante que complementa tudo isso, que é uma coisa chamada constância. Veja, tudo na nossa vida segue um ritmo, tudo na nossa vida tem um tempo para ser construído. Então, vamos analisar hoje a nossa vida ou os resultados que nós temos hoje. Tudo que nós temos de resultado hoje é fruto de algo que a gente vem construindo já há um tempo, seja um pensamento, seja palavras, seja uma carreira, tudo isso nasceu em algum lugar e veio sendo construído e trabalhado. Então houve uma constância a respeito disso. Como que isso realmente na prática funciona? Isso funciona da seguinte forma: a constância é uma coisa, é um conceito que nós trabalhamos todos os dias um pouco a respeito daquilo. Então, a sua carreira hoje, ou qualquer coisa relacionada a você, qualquer resultado que você tenha, foi construído em cima de uma constância, de um pensamento repetitivo, de uma ação repetitiva, de algo que a gente vem repetindo todo o tempo. Vou dar um exemplo para vocês de como a constância funciona e quão importante ela é. Imagine que hoje é o dia 1º de setembro. Bom, então se hoje é o dia 1º de setembro, eu vou escovar os meus dentes 30 vezes e ao longo do mês de setembro eu não vou escovar mais os dentes. Isso vai funcionar? Sim ou não? Claro que não. Né? Por quê? Porque eu tenho que escovar os dentes todos os dias. Então, desde lá, quando você começou, aprendeu a escovar os dentes, você vem fazendo isso todo dia. Tem pessoas que fazem uma vez, tem pessoas que fazem 2 e tem pessoas que fazem até mais depois das refeições. Então, é uma constância. Então, não adianta eu simplesmente escovar o dente no começo do mês 30 vezes,
que ao longo do mês isso não vai funcionar. Eu preciso de uma constância. Então, eu preciso escovar os dentes todos os dias, assim como tomar banho, assim como uma série de coisas que a gente faz absolutamente todos os dias e que isso se torna uma constância. Outro aspecto importante da constância, por exemplo, o tipo de alimentação que você tem. Você tem uma alimentação saudável? Se você tem uma alimentação saudável, é porque você foi construindo isso numa constância. Ou o tipo de alimento que você come todos os dias, o tipo de refeição. Isso também é uma constância. E isso vai dizer qual é o peso que você está. Então, para se construir uma constância nova, eu vou ligar isso com a nossa live lá de trás que a gente falou de zona de conforto. Sempre que a gente vai criar uma constância nova, uma constante nova na nossa vida, a gente vai ter que sair da zona do conforto. Vou voltar no exemplo de escovar o dente. Você, quando aprendeu a escovar o dente lá quando era criança, toda hora, tenho certeza que a sua mãe, seu pai, seu tio, seja lá quem for, ficou falando para você toda hora: menino, menina, vai escovar o dente, vai escovar. Por quê? Você não tinha a constância daquilo, você não tinha o hábito de fazer aquilo. Então você precisou ser doutrinado naquilo para criar o hábito de escovar os dentes todos os dias. Consegue entender como funciona isso? Então, o começo é sempre muito difícil, mas mantendo uma persistência, que é uma palavra, né, que está muito ligada à constância, a gente consegue trabalhar isso e uma mudança acontece. Então, o sistema nosso todo de TDP só consegue funcionar se a gente mantém uma constância. E uma constância do quê? Uma constância sobre as ações ou sobre as ferramentas que eu preciso usar para adquirir um novo conceito, porque eu entendi que no meu momento atual eu tenho uma determinada ou um determinado conteúdo sobre aquilo. Então, a constância faz com que eu aprimore as coisas, faz com que eu mude hábitos, faz com que eu transforme, né, a minha vida em algo diferente. Por isso a importância da constância, que ela fecha todo esse ciclo. Assim como nós começamos lá atrás com o ciclo do sucesso, onde eu identifico onde estão os gaps, aonde eu preciso trabalhar, ou quais são as habilidades que eu preciso ter, ou as habilidades que eu já tenho que eu preciso melhorar. Eu entro com o conteúdo, absorvo aquele conteúdo, localizo aonde está exatamente o meu ponto atual em relação a esse conteúdo, pego as ferramentas e as ações importantes que são parte para eu poder fazer ou exercer aquele conteúdo, adquirir uma nova habilidade e introduzo a constância, ou seja, um trabalho que é feito todo dia. E aí você pode estar me perguntando: ah, tudo bem, Rolando, bacana, mas até quando? Qual é o tempo disso? O tempo não é importante quando eu tenho um propósito. Entendam isso que é muito importante. O tempo não é importante quando eu tenho um propósito. Por quê? Porque eu vou trabalhar em cima do meu propósito, eu vou fazer a constância em cima daquilo que eu quero. E o tempo disso vai ser o tempo necessário para eu efetuar a mudança que eu preciso. E por que isso acontece? Porque cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem uma coisa diferente, um ritmo diferente, um conteúdo interno diferente que ela vai absorver e vai poder utilizar daquilo para poder chegar mais perto, mais rápido daquele objetivo ou daquele conceito novo, daquela habilidade. Temos perguntas aí, Staff? É basicamente a construção de um hábito? É basicamente a construção de um hábito também, só que para você construir um hábito, você precisa de toda uma base para que esse hábito comece a fazer sentido para você. Lembra de uma coisa que a gente sempre fala nas nossas lives? Ninguém muda ninguém. Isso esqueça. E você só vai fazer aquilo que fizer sentido para você. Então, se uma determinada habilidade que você precisa
adquirir ou ter não faz sentido para você, o processo se torna muito, muito trabalhoso e muito difícil, porque aquilo ainda não faz sentido. Você não consegue enxergar como aquilo vai te beneficiar no seu dia a dia. Isso acontece muito no mundo corporativo, isso acontece muito no mundo familiar, quando as pessoas colocam uma proposição para a gente em que a gente precisa de um determinado comportamento novo, ou um hábito novo, ou uma habilidade nova para o trabalho, e a gente não consegue encaixar aquilo direito ainda dentro da nossa cabeça. Então, isso cria um conflito. E enquanto não fizer sentido para a gente não vai executar aquilo. Por isso é importante criar um processo. Por isso que nós criamos a teoria nossa de desenvolvimento pessoal, nossa TDP, que ela segue exatamente isso. Eu localizo onde está o gap que eu preciso arrumar. Eu vou para o conteúdo ao qual eu preciso adquirir ou preciso melhorar. E aí eu trabalho em cima dele, eu localizo isso dentro de mim, qual é a minha relação, como eu estou em relação a isso. E aí eu acho as ferramentas e acho as ações que eu preciso fazer para executar isso dentro de uma constância. Vou dar um outro exemplo de constância super legal. Imagine que você vai no supermercado comprar o quê? Uma lâmina de barbear? Não, você vai comprar uma Gillette. Ou para os mais antigos, você não vai tomar um achocolatado, você vai tomar um Nescau ou vai tomar um Toddy, né? Por que isso? Porque essas empresas, elas criaram uma constância na comunicação delas. Então a propaganda delas foi disseminada por muito e muito tempo dentro da cabeça das pessoas. Então você sempre via um comercial, né, da Gillette, você sempre via um comercial do Nescau, você sempre via um comercial de maisena. Aliás, você sabe o que é a maisena, né? Eu fui aprender depois de muito tempo que é, na verdade, amido de milho, mas todo mundo conhece como maisena, ou o tal do pó royal, que na verdade é um fermento. Por que, que isso acontece? Porque dentro da propaganda a gente usa uma coisa chamada frequência. E a frequência é a mesma coisa que constância. Quanto mais frequência eu tenho, mais eu vou aparecendo, mais eu vou fixando na cabeça das pessoas e mais aquilo vai sendo introduzido dentro da minha cabeça e mais eu vou me acostumando. Então, quando a gente vai comprar uma lâmina de barbear, geralmente você fala que você vai comprar uma Gillette, ou você vai comprar uma maisena, ou você vai comprar, sei lá, qualquer outra coisa que vem na sua cabeça aí que não é, na verdade, o produto em si, mas é uma marca que foi colocada com uma frequência para você. Muito bom. Perguntas, minha gente, sobre esse nosso processo. Se você não viu as outras lives, vai lá e assiste para você poder entender o que a gente falou. Eu falei basicamente de todas elas separadamente para a gente poder criar mais conteúdo, criar mais insights dentro da cabeça de vocês e mais possibilidades de vocês, de repente, criarem a sua própria teoria de desenvolvimento pessoal, ou se quiser usar, pode usar a nossa sem problema nenhum, que a gente está aí para isso mesmo. A gente criou esse sistema porque isso faz sentido para a gente e a gente cria inclusive os nossos cursos em cima disso. E aí você pode perguntar, mas como isso? Bom, todos os nossos cursos são baseados nessas três coisas, ou nessas quatro coisas. Primeiro, a gente introduz um conceito sobre aquilo. Depois, a gente localiza você sobre esse conceito, o que você sabe, o que você aprendeu em relação a esse conceito. Depois a gente dá as ferramentas e a parte prática sobre aquilo. E aí fala para você, olha, você precisa praticar, que nada mais é do que a constância. Então, todos os nossos treinamentos, todo o nosso conhecimento, a gente trabalha em cima da TDP. Né? Primeiro a gente localiza qual é o ponto para a gente poder trabalhar, aí a gente trabalha para entender o conceito, nos localizar em relação a esse conceito, e aí a gente procura as ferramentas ou cria ferramentas para poder acionar isso e a gente parte para a constância para poder adquirir essa nova habilidade, esse novo conceito, esse novo conhecimento. Tudo bem? Perguntas aí? Sim, a frequência não tem tempo mínimo, né? Ou digamos, tempo máximo.
Não, quem está escrevendo aí A é Pri. a Pri. Pri, a frequência, ela depende de pessoa para pessoa. Às vezes um pouco mais rápido, às vezes um pouco mais lento. Foi como eu falei, quando a gente trabalha a constância, a gente tem que eliminar o conceito do tempo, porque para cada pessoa e para cada situação, o tempo tem uma forma diferente, tem, dependendo do seu conteúdo interno, tem uma forma de você absorver aquilo para poder colocar em prática o mais rápido possível e começar a se tornar aquilo, fazer daquilo um hábito. Então, o tempo ele é muito, muito, muito relativo de pessoa para pessoa. A frequência necessita de uma específica. Então, a frequência ela precisa ser feita, né? Não precisa. O repertório é o aprendizado que eu preciso em relação àquele conteúdo. Né? Eu vou pegar as ferramentas e vou pegar exatamente, né, as ações que eu preciso fazer e elas é que eu vou trabalhar essa repetição, elas que eu vou trabalhar essa frequência, elas que eu vou trabalhar, né, essa constância. Portanto, você só carrega essa frequência se você a entende? Você só consegue sustentar, exatamente, Manu. Você só consegue sustentar essa constância ou essa frequência se isso faz sentido para você. Se você entende isso como realmente uma necessidade que você tem para poder cumprir algo. Pergunto para você aí, né? Quantas vezes você começou um negócio e não terminou? Ou começou um negócio e desistiu no começo? Muito provavelmente, se você pegar agora para analisar exatamente isso, você vai ver que, baseado no conceito, na teoria do desenvolvimento pessoal, você muitas vezes começou pela ação. Né? Você não foi lá entender o conceito, você não se localizou em relação a esse conceito, você simplesmente saiu fazendo. E muitas vezes, eu não tendo a base interna, aquilo não faz sentido para mim e eu acabo abandonando aquilo no meio do caminho, eu acabo deixando de fazer aquilo e acabo não fazendo. Tudo bem? Muito bom. Mais perguntas, minha gente? Exato, Pri. Nós desistimos exatamente por conta disso, porque a gente sempre começa com coisas faltando, com elementos faltando para a gente poder executar essas coisas. Vamos lá, tem um monte de gente perguntando aí. Normal. Assim, e principalmente quando temos exemplo de fora, tipo, quando vejo alguém que admiro, eu só aceito a frequência sem nem questioná-la. Peraí, especifica um pouco melhor essa sua pergunta, Manu. Tem muitos aspectos aos quais você colocou aí, a gente precisa entender melhor isso aí. A Viviane falou o seguinte: tenho tentado a constância, postando todos os dias na minha página de trabalho, mas tenho dificuldade em fazer essa frequência e engajamento em exemplo rede social. Uhum, muito bom. É um excelente exemplo, Viviane. Obrigado pela pergunta, porque isso é muito atual, é o marketing digital. Veja, mesmo em coisas muito atuais no marketing digital, por exemplo, é uma coisa de frequência, de constância. Né? A gente não consegue emplacar nada a curto prazo. A gente sempre tem que entender que tudo leva um tempo. Então, as pessoas, para nos conhecer, levam tempo, né? Principalmente quando a gente fala em mídia social, é uma troca social. Né? Não é uma coisa assim, a não ser que você faça uma mídia paga para atingir um grande número de pessoas, a gente vai trabalhar com esse negócio de indicação. Olha, poxa, eu vi o vídeo do fulano, fala um negócio legal, um conteúdo bacana e tudo mais, e aí eu consigo fazer isso. Outro aspecto importante é o seguinte: olha só, vamos aplicar isso exatamente que você falou na nossa teoria. Você tem o problema que você identificou, eu não consigo engajamento, não consigo ainda, né, fazendo os posts todo dia, não consigo esse engajamento todo. Vamos colocar isso. Conceito. O quanto você sabe sobre o marketing digital? O quanto você conhece sobre o marketing digital? Você sabe que as ferramentas das mídias sociais têm uma inteligência artificial que fica procurando as coisas, que você precisa fazer uma programação por trás, por exemplo, do seu site, das suas redes sociais, para você atingir exatamente com quem você quer falar? Então, leva isso. Você entende exatamente, você sabe tudo isso? Isso é o conceito. Então, você olha para isso e você fala assim, aí você se localiza, bom, eu sei ou não sei a respeito disso.
Bom, eu não sei muito. Poxa, tem muita coisa nova a respeito de mídia social que eu não sei. Então, você já identificou o problema, já viu que existe um conteúdo, já se localizou sobre esse conteúdo, e aí você vai fazer o quê? Bom, eu preciso adquirir umas ferramentas para eu poder começar a entender melhor, começar a trabalhar melhor isso. Então aí você vai ou fazer um curso, ou procurar um mentor, ou fazer qualquer coisa que faça com que você aumente o seu conteúdo para você trabalhar melhor as mídias sociais, e isso precisa de uma constância. O estudo é uma constância, precisa estudar sempre para adquirir mais conteúdo, para poder trabalhar melhor as mídias sociais, e aí você consegue atingir. Percebe como dá para encaixar qualquer coisa dentro dessa teoria? Fica a dica. Vamos lá. Por exemplo, eu vejo um cantor postando algo e eu automaticamente aceito aquela verdade que ele está me passando, sem nem questionar se faz sentido para mim. Então a frequência tem peso de influenciar. Tem peso de influenciar, sim, Manu, porque se você está inconsciente, você está aceitando aquilo, é sinal que aquilo faz sentido para você, simples assim. Então, o seu conteúdo interno entende que aquilo que ele está passando para você faz sentido, e aí você passa a seguir ele, você passa a ouvir ele, e muitas vezes você acha que tudo que ele fala é uma verdade. Entende isso? Consciência. Quando eu tenho consciência sobre as coisas, eu começo a questionar se aquilo vale a pena ou não. Se não, eu entro no ciclo da vida e aí a vida vai me levando, eu vou sendo absorvido por qualquer rotina, por qualquer coisa dessa. Ela só fez esse comentário, pois meu cérebro enxerga aquela pessoa de uma forma tão grandiosa, portanto eu só aceito essa frequência, eu só aceito Exatamente, porque no fundo, no validação, né? fundo, faz sentido para você e tudo bem, né? Daqui a pouco você acha uma outra pessoa ou um outro conceito. Aí você vai acreditar em outra pessoa e aquele deixa de fazer sentido. Por quê? Porque o nosso processo está sempre em constante evolução. Né? Uma das coisas que a gente não para pensar é que nós estamos em constante evolução. Quer a gente queira, quer não, mas estamos em constante evolução. Então, a gente vai sempre ser empurrado pela nossa centelha divina à evolução. Tudo bem? Que mais, gente? Vamos lá. Mais perguntas aí? Eu nem sei quanto tempo nós temos de live já. Deixa eu olhar aqui. Muito bom. Hoje nós vamos fazer uma live mais curta, gente. Não é de ficar falando muita coisa aí. Quantos de vocês ainda tem dúvida, quer colocar aí, faz alguma colocação para a gente poder dar um exemplo. E eu digo para vocês que dá para a gente encaixar qualquer coisa dentro dessa teoria que a gente passou para você nesses 3 dias, né? Na quinta-feira passada, na segunda e hoje, dentro desse processo do TDP, ou seja, da nossa teoria de desenvolvimento pessoal, como o caso da Viviane do marketing digital. A gente explicou como é que a gente encaixa isso. Ficou claro, Viviane? Escreve para a gente aí, ou se ficou alguma dúvida do que a gente explicou. Escreve para a gente aí poder entender melhor. Isso serve tanto para exercícios físicos quanto para dieta. Exatamente, ó, isso serve para estudo, para dieta, para exercício físico, para qualquer habilidade que você queira adquirir, para qualquer conhecimento novo que você queira adquirir, para qualquer faculdade ou curso que você queira fazer, você encaixa isso tudo dentro do TDP para ver se isso faz sentido, porque ó, é muito comum também pessoas começarem um curso, uma faculdade e largarem no meio do caminho. Por quê? Eles começam na empolgação, começam pela ação, não entenderam o conteúdo daquilo ainda, e quando começam a entrar em contato com o conteúdo, falar, eu não quero mais isso, larga a mão, e aí deixou, né, isso de lado e vai fazer uma outra coisa. Faz sentido isso para vocês? Ótimo, Viviane, beleza, legal. Muito bom, Carol. Então, ó, deixa eu dar uma dica para você. Vai lá no YouTube e assiste o TDP parte 1, o parte 2 e esse aqui o parte 3. Assim faz mais sentido para você. Lembra? Tudo tem um sentido. Tudo que a gente fala aqui é uma construção de pensamento, uma construção para a gente poder criar novas possibilidades, criar novos tipos de pensamento, novos insights
para a gente poder sair um pouco do dia a dia que nos consome, para ganhar uma nova consciência sobre quem somos, porque o verdadeiro caminho está aqui dentro, não está fora. Vamos lá! Maravilha! M Molinos, muito obrigado. Vai lá, assiste sim. Se não tiver inscrita, se inscreve no canal também. É importante para a gente poder crescer cada vez mais. Viu, Viviane? Olha só que bacana. Dentro do marketing digital, a gente precisa incentivar as pessoas a fazer exatamente isso, a ir lá, produzir conteúdo interessante para as pessoas se interessarem, irem lá assistir, se inscreverem no canal, indicarem para outras pessoas, compartilharem isso tudo, né? Porque tem muita gente falando de tudo aí por aí, né? E muito legal, eu assisto muita coisa, eu aprendo muita coisa no YouTube, e como a gente trabalha com isso, com treinamento, com essas coisas, a gente também está aqui para dar o nosso recado, para conversar com vocês e para falar sobre as coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia e como foi essa construção de pensamento, de trabalho, de desenvolvimento pessoal que a gente começou lá um dia e a gente tem certeza que vai até o final da nossa vida, porque depois que a gente começa é fabuloso, é trabalhoso, mas a recompensa disso tudo é fantástica, é muito boa, porque a gente acaba ganhando novas possibilidades para poder atingir seja lá o que a gente quer na nossa vida. Certo, minha gente? Muito bom. Mais alguma dúvida, mais alguma questão aí sobre essa parte de constância, ou a gente ter que trabalhar isso durante um período, que o período vai depender do que a gente vai fazer, do que a gente quer fazer em relação a algo, né? Então, é aquela história, eu só paro uma coisa quando eu consigo. É mais ou menos o seguinte, se não tem o final feliz da história, é porque a história ainda não acabou. Então, a gente tem que perseguir isso. E a persistência é uma coisa muito importante no caminho da constância, que é o último passo fundamental para a nossa teoria de desenvolvimento pessoal. É o seguinte, essa é a dificuldade. É tanta informação que nos perdemos, mas estou caminhando na direção certa. É isso aí, Viviane. A gente sempre está caminhando na direção certa. Né? A gente precisa tirar um pouco o peso do julgamento das coisas, principalmente quando a gente olha para a gente em julgar. Né? Se a gente está certo, está errado. Não, a gente está fazendo o que a gente pode fazer. Eu falei numa das lives sobre os nossos limites, né? Sobre o quanto a gente gasta às vezes de energia a mais, porque a gente ultrapassa os limites da nossa própria capacidade. E como a gente melhora essa capacidade? Ganhando mais conteúdo, aprendendo mais, né? Ganhando novas habilidades. Então, para facilitar o processo de ganhar mais habilidades e ganhar mais conteúdos, a gente trouxe para vocês a TDP, que é a nossa teoria de desenvolvimento pessoal, para seguir um processo. Entendam, minha gente? Tudo basicamente na nossa vida é um processo. E quando a gente começa a entender esses processos, fica muito mais fácil a gente fazer as coisas, a gente percorrer esse caminho de desenvolvimento, né? Principalmente nessa época super importante de mudanças profundas em absolutamente tudo. A gente falou muito sobre isso também, né? Desenvolvimento pessoal, espiritualidade, tudo isso está muito integrado e a gente precisa começar a olhar isso com um pouco mais de carinho, né? Sair um pouco do dia a dia conturbado para parar um pouco, olhar para a gente e ver onde é que eu tô realmente, né? Localizado nesse mundão louco que muita coisa está acontecendo, para a gente manter o equilíbrio, manter uma frequência em que vai deixar a gente passar por esse momento de uma forma um pouco mais suave, né? Para a gente poder aprender as lições que a gente precisa aprender, porque isso a gente vai levar até o final da vida. Certo, minha gente? Mais alguma dúvida aí? No Facebook alguém não quer dizer alguma coisa, não quer perguntar nada? Eu nem olhei o Facebook porque o computador está aqui do lado. A Cristina disse o seguinte, nem sempre é fácil entender. Nem sempre é fácil entender. Muito bem, especifica um pouco mais, Cristina. Especifica um pouco mais, Cristina, para a gente desenvolver esse seu pensamento aí. É muito importante. A Carol escreveu o seguinte, nossa, eu me julgo muito o tempo todo.
Equilíbrio, busca eterna. Busca eterna, Carol. Isso faz parte da nossa cartilha de aprendizado desse mundão enorme de Deus me livre. Então, essa busca ela vai ser constante, porque existe algo dentro da gente, né, uma centelha divina, ou o que fizer sentido para você, o seu eu maior, que ele sempre vai te empurrar para a evolução. Né? Então, esse movimento vai sempre acontecer para a evolução. Só que a gente tem um monte de crença. Lembra quando eu falei de crença? Eu fiz 2 lives sobre crença lá atrás. Uma sobre crença e outra crença sobre dinheiro. Crenças são coisas que nós acreditamos, são os conceitos que são introduzidos e que a gente entende que aquilo é verdade. Então, muitas vezes, esse processo de evolução, dessa centelha, desse eu maior, vai te empurrando para a evolução, ao mesmo tempo as crenças seguram. Então fica esse jogo enquanto um empurra o outro segura. E é aí que nós entendemos que se cria o tal do conflito interno. E agora o que eu faço? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu vou? Será que eu não vou? Porque a gente fica muito preso nessas crenças. A gente precisa começar a desmistificar essas coisas todas para a gente poder olhar um pouco melhor para dentro da gente, entender essa coisa toda, para começar a ficar um pouco mais livre, para deixar essa evolução vir e para a gente passar por esse mundo, né, dentro dos aprendizados que a gente se propôs a passar. A Viviane falou: Senhor, socorro, preciso abolir isso. Mas Viviane, não é abolindo, a gente precisa entender primeiro. Eu só consigo resolver algo depois que eu entendo aquilo de fato, absorvo aquilo e aquilo faz sentido. Senão isso vai ficar rodando aí e tudo bem, não tem problema nenhum. Né? A gente precisa passar pelo processo também de aceitação. A Mi falou sobre isso aí, quando ela falou sobre depressão, né? Os estágios do luto. Né? A aceitação faz parte disso. A gente precisa começar a aceitar as coisas, né? E em cima disso propor as ações importantes para as mudanças. Não é simplesmente aceitar e deixar para lá. Não. A aceitação é apenas um passo para a gente poder entender aquilo de forma aquilo entrar do jeito que tem que entrar, a gente aprender do jeito que aprender e seguir a nossa procissão aí. Cristina no Facebook é o seguinte: nem sempre é fácil entender, porque às vezes queremos um caminho e a vida nos leva para outro, que nos decepcione e desde aprender nos amarguramos. É isso aí, Cristina. Bom, vamos lá, vamos percorrer um pouquinho isso que você acabou de falar, que tem alguns conceitos super bacanas que dá para a gente desenvolver aí. Muito bem. Quando a gente deseja alguma coisa ou a gente formula um objetivo, a gente tem mania também de formular como a gente vai chegar lá. Né? Como você quer ou como eu pretendo chegar lá. Né? E existe uma matemática que a gente ainda não entende direito, que é como o universo movimenta as coisas, que é como as coisas que estão fora absolutamente do nosso controle funcionam. Então o que acontece? Eu determino um objetivo, determino uma coisa que eu quero, só que eu quero aquilo do meu jeito. Aí eu pergunto para vocês, se eu quero algo que é do meu jeito, e aí, quando eu falo do meu jeito, entenda você como seu jeito, tá? Vamos lá, vamos comigo, vamos construir esse pensamento. Eu quero aquilo do meu jeito. E aí eu falo, olha, eu quero que eu chegue naquele resultado, mas eu quero desse jeito. Se eu realmente soubesse exatamente que o meu jeito era o melhor jeito, aquilo não acontecia instantaneamente? Entende o ponto? Portanto, se eu apenas ficar focado lá no meu resultado, eu quero determinada coisa, e me abster e simplesmente largar o como, o universo consegue trabalhar melhor dentro da matemática dele para poder fazer eu atingir aquele plano o mais rápido possível. E existem muitos exemplos aí. Talvez você até tenha passado por esse processo, mas ainda não tenha consciência disso. Quantas vezes você desejou algo e você esqueceu daquilo e de repente aquilo, pum, apareceu? Escreve para mim aí se você já passou por essa experiência. Justamente porque você olhou lá o resultado que você queria e simplesmente parou de pensar naquilo. E o universo trabalhou e te deu aquilo que você quer. Porque se você olhar agora para os seus resultados e começar a fazer uma análise realmente verdadeira
sobre você, você vai ver que os resultados que você está tendo hoje são exatamente coisas que você pediu, coisas que você desejou, coisas que você pensou, coisas que o seu cérebro acionou para você ter. E aí você pode até me perguntar: ah, Orlando, mas tem coisas ruins acontecendo na minha vida. É mesmo? Olha para os seus pensamentos lá atrás. Quantas vezes você ficou pensando coisas ruins? Quantas vezes você ficou pensando coisas negativas? Isso tudo soma no processo, porque o nosso cérebro, ele potencializa o que eu falo e o que eu penso. Então, ele vai colocar atenção naquilo e você vai ter aquele resultado. Por isso que a gente fala da tal da autorresponsabilidade. A Mi já falou numa live lá atrásão sobre isso. A autorresponsabilidade é assumir a responsabilidade sobre nós mesmos. Entender que os resultados da minha vida são exatamente, né, resultados daquilo que eu penso e daquilo que eu falo. Para prestar atenção nisso. Começa a fazer uma análise bem mais profunda sobre você mesmo e você vai olhar isso tudo e você vai ver que isso faz muito sentido. E esse é um dos processos do desenvolvimento pessoal, olhar para dentro e entender que nós precisamos começar a assumir a responsabilidade por nós mesmos, parar de terceirizar as coisas. Né? Quantas vezes você já não teve o seguinte pensamento: ah, quando eu tiver tal coisa, aí eu vou ficar satisfeito. Ou quando eu tiver ou não sei o que, eu vou ser feliz. Olha o que você está fazendo. Vamos parar para prestar atenção nisso que eu acabei de falar. Você está depositando a sua felicidade em algo externo. Então, muito provavelmente aquilo pode não acontecer, que é o que é o que na maioria das vezes isso acontece. E aí você vai se frustrar. Percebe isso? Então, pare de colocar a sua felicidade em coisas externas. Felicidade é um estado interno. Então, ou você se sente e é feliz, ou você não é feliz. E aí você pode estar num lugar ruim, pode não ter dinheiro, ou pode estar num lugar muito top, tendo muito dinheiro. Tanto faz. Quantas pessoas vocês conhecem que não têm tanto recurso financeiro e, de certa forma, são felizes? São pessoas que sorriem, são pessoas que estão sempre prontas a ajudar o outro. Assim como tem pessoas que têm dinheiro que também têm esse mesmo tipo de postura. E o oposto também é verdade. Gente que é infeliz, que não tem dinheiro, e gente que é infeliz, que tem dinheiro. Percebe? Vamos começar a analisar mais profundamente essas coisas que vale a pena. O Eliel disse o seguinte: Eliel. Eliel! Saudade de você! Eu vejo sempre seus posts, você deve estar um frio aí, não tá não? Olha lá, querer do meu jeito é ego. Não, ego só atrapalha nesse caso. Ele falou, concordo plenamente que o que temos hoje é reflexo do que temos ontem. Exatamente. Boa, Eliel. É isso aí. A linha de pensamento é essa mesmo. A Molina disse o seguinte: e aí eu estou decretando para o universo que só vou ser feliz se algo acontecer. E se algo não acontecer, fico infeliz? Exatamente. Coisa, né? Tô entendendo. Você quer ver uma coisa que a mim sempre fala que eu gosto muito? Ela fala assim, ó. O Eliel tá quase 4 graus. Ah, que delícia. Bom, eu sou suspeito, eu adoro frio. A mim sempre fala uma coisa muito legal que eu sempre gosto de repetir, que é o seguinte: crie unicórnios, mas não crie expectativa. Porque quando você faz isso, quando você terceiriza algo, né, quando você terceiriza a responsabilidade que é sua, você está fazendo isso, você está criando expectativa. E geralmente a gente se frustra. É ou não é? Escreve para mim aí. Melhor criar o que não existe do que criar expectativa. Exato, cara. Vai criar unicórnios. Que é muito melhor do que criar expectativas. Que mais? A Carol falou que maravilhoso tudo isso que você está falando. Valeu, Carol. Obrigado você pela presença. Muito bom. Mais alguma dúvida, gente, sobre o que a gente falou aqui? Cristina, tudo bem? Né? Deu para dar uma clareada aí no que você disse? Então, o importante é o seguinte, Cristina, olha só. Olhar para a qualidade dos nossos pensamentos é super importante. Né? Se eu tenho uma quantidade
de pensamentos negativos ao longo do dia, o meu cérebro tende a ficar mais negativo. Então, ele vai colocar atenção exatamente nisso, nas coisas negativas. Então, nesse momento, é sempre muito bom a gente se abastecer com coisas positivas. Então, se você está nessa maré, cara, para de assistir noticiário, vai assistir um filme bacana, vai assistir um documentário bacana, vai pegar um conteúdo bom que tem aí na internet, né? Vai assistir alguma outra coisa, começa a tirar aquelas coisas negativas que faz com que a gente fique para baixo. Vamos subir a nossa frequência, gente, para a gente poder manter uma vibração positiva para o planeta, porque a gente também emite essas ondas, o que a gente pensa, o que a gente fala. Isso é frequência e está reverberando para o universo isso. Então, olha o tamanho dessa responsabilidade nossa. Vamos começar a abandonar os hábitos negativos, vamos começar a abandonar esse monte de notícia ruim que tem por aí, né? A gente precisa olhar isso com reserva, não entrar nessa pilha, porque senão a gente vai ficar nessa vibe ruim. Certo, minha gente? O que mais temos aí? Temos mais alguma dúvida? Se não, vamos encerrando por aqui a nossa live, fazendo um breve resumo do que a gente falou. O Eliel disse o seguinte, isso mesmo, tem que entrar em outro canal de energia, alta vibração. É isso aí, quanto mais a gente elevar a nossa vibração, mais positiva a gente fica e mais coisas interessantes vão começar a aparecer pra gente. Experimenta. Ele falou assim, infelizmente a maioria entra em baixa vibração. Vamos fazer diferente. Exatamente. Onde você tá vendo isso que eu não tô vendo? Na minha sala que eu fiz de transmissão de vídeo. Ah, muito bom. Olha aí, dona Michele, sabendo tudo sobre o marketing digital aí. Muito bom. A Carol disse, acredito muito nisso. Legal, a Carol. A também falou também. É isso aí, é isso aí. Positividade. A gente precisa, sem essa pieguice, né, de eu preciso ser positivo. Não, eu preciso ser positivo porque eu preciso elevar minha frequência, eu preciso entender, isso precisa fazer sentido para mim. Porque senão você não vai fazer. Né? Então, eu preciso começar a entrar em contato com coisas boas, para eu poder reverberar isso, para eu poder fazer com que o meu cérebro, lembra? O cérebro potencializa o que eu penso e o que eu falo. Se eu começo a pensar coisas positivas, ele vai potencializar. Se eu pensar coisas negativas, ele também vai potencializar. Então, ele não entende, ele não faz uma relação do que é bom ou o que é ruim. Ele simplesmente vai potencializar o que você jogar dentro dele. Olá, a Cristina fez assim, criei expectativas demais em algo. Sentimento/relacionamento. Isso me frustrou, mas obrigado, me ajudou muito. Isso aí, bacana. Aí o Eliel disse, só entrei porque me convidou, tá? A Mi me convidou, aí eu falei, pô. Ah, tá bom então, viu, Eliel? Muito bem. Beijo, queridão. Deve estar uma delícia aí. Assim que tudo passar, a gente vai te visitar aí. O Eliel tá lá em Santa Catarina. O Eliel tem uma pousada lá na Praia do Rosa, né, em Florianópolis, lugar maravilhoso, né, mas que agora ainda não está podendo transmitir toda a potencialidade do lugar por conta dessa situação, mas a gente acredita que logo, logo tudo isso vai passar e esse novo mundo que é maravilhoso, ele vai se apresentar de formas lindas para as pessoas que mantiver a frequência mais alta e mais alta. Ele escreveu o seguinte, Miguel, fora os registros que ficam no cérebro, né? Ficam marcas. Exatamente, ficam sim. Mas podem ser só registros, viu, Eliel? O problema é quando esses registros eles ficam carregados de um peso emocional. É aí que está o problema, tá? Então a gente não apaga as coisas da nossa vida. Mas a gente pode sim ressignificar essas marcas para poder continuar caminhando no nosso processo de evolução. A Viviane disse o seguinte, ando reeducando meus pensamentos, falo todos os dias que vou alcançar meus objetivos com o meu trabalho. É isso aí, muito bom. E aí você continua na constância de ir fazendo, Viviane. É isso, é a constância. Quando que isso vai dar certo? Não sei. Mas se você continuar, com certeza você vai chegar lá, né? Porque a gente costuma olhar as histórias de sucesso, mas a gente só costuma olhar o final delas. A gente não costuma olhar qual é a real biografia da pessoa que chegou no sucesso. O quanto de perrengue ela passou para trás, o quanto de dificuldade, o quanto que ela errou, o quanto que ela batalhou, o quanto que ela bateu cabeça.
e aí sim, num determinado ponto, ela chegou. O Anthony Robbins tem uma frase que eu não lembro muito bem exatamente como é, mas ele fala o seguinte: o sucesso é algo que se constrói ao longo de um tempo, né? Ele não é uma coisa do dia para a noite, né? Ele é feito nos bastidores, é você com você mesmo, né? E aí você vai construindo algo e num determinado momento o sucesso ele vai aparecer se você mantiver a constância e a persistência naquilo. O Eliel escreveu o seguinte: fala mais sobre as marcas e o emocional, porque marcas sempre estão acompanhadas com emocional, não? Eliel, quando você tem uma marca que tem um peso emocional, todo o seu conteúdo vai interpretar o mundo com essas marcas ou com esse peso emocional. Não com a marca em si, mas com o peso emocional que existe essa marca. Então, eu vou interpretar o mundo baseado e com uma interpretação com esse peso emocional dessa crença que eu criei. Então, eu preciso começar a limpar essas crenças para assim eu romper esses cordões e aí eu passo a interpretar o mundo sem o peso emocional daquele determinado ponto ou daquela marca que eu criei em determinado ponto da minha vida. Tudo Eu bem? posso ter uma ideia sem ter o conteúdo emocional linkado a isso. Uhum, Eu posso ter o conteúdo emocional linkado a uma ideia, que aí vira exato. uma crença, Sim, né? Então não precisa necessariamente. As coisas são mais assim. exatamente. Essa é minha área, Eliel! Então pergunta para mim. Quando ela vier aqui falar das coisas dela, você pergunta para ela. Eu entendo dessa forma, Eliel. A gente vai limpando isso e aí o seu conteúdo interno passa a interpretar o mundo de forma diferente. Muito bem, gente. Mais alguma pergunta? Senão vamos encerrando nossa live por aqui. Então já vou dar os meus recados finais. Então a gente falou nessas 3 últimas lives sobre a nossa teoria do desenvolvimento pessoal, a nossa TDP. A gente começou lá com o ciclo do sucesso e a gente ampliou o ciclo do sucesso que é do Tony Robbins e a gente ampliou ele para a gente poder identificar que tipo de profissional de repente pode nos ajudar em determinado ponto em que a gente está parado. E aí depois a gente veio com a segunda parte que a gente falou que para a gente adquirir uma nova habilidade, um novo conhecimento, uma nova qualquer coisa na sua vida, você começa pelo conceito. Então, eu aprendo o conceito daquilo, depois eu passo para me localizar em relação a esse conceito, e aí sim, depois que eu aprendi o conceito, me localizei em relação a ele, eu vou procurar ferramentas e ações para poder implementar este conceito novo, essa habilidade nova, seja o que for que eu queira. E aí eu uso a constância como elemento para poder fazer com que isso aconteça ao longo de um tempo. E aí quando eu começo a trabalhar com a constância, eu entendo sim que tudo leva um tempo. E o tempo que eu digo aqui é o tempo necessário para que isso aconteça. Pode ser dias, semanas, meses ou anos, não importa. Mas se eu persistir e mantiver a constância, eu vou chegar no meu objetivo com toda certeza. Mas isso precisa ficar muito claro dentro da gente, muito consciente. Então, essa é a nossa TDP, é a nossa teoria de desenvolvimento pessoal, em que a gente fecha essa semana e aí semana que vem a gente vai vir com novos temas. Eu vou trazer algumas coisas aí que o pessoal andou me pedindo, mas eu vou falar para vocês só no domingo. A gente vai divulgar aí quais serão as coisas que a gente vai colocar para falar na segunda-feira, na terça e na quarta a Mi tá aqui de volta e na quinta eu volto fechando a semana e sábado de manhã nós temos o nosso atendimento online gratuito e ao vivo de Reiki à distância. Então amanhã, que é sexta-feira, a gente coloca o post, as pessoas vão lá e colocam os nomes das pessoas que elas gostariam que recebesse Reiki e a gente manda para os nossos trabalhadores e eles enviam Reiki para todo mundo que colocar os nomes lá nos posts e também no sábado, quando a gente faz o atendimento ao vivo às 10 horas da manhã. Tudo bem, minha gente? Então, muito obrigado pela presença de vocês na nossa live. Muito obrigado vocês que ficaram por aqui.
Então, se você não conhece, entra lá no nosso canal do YouTube, Instituto Quanin. Lá tem todas as nossas lives na íntegra. A gente deixa tudo lá exatamente como a gente falou aqui, sem nenhum tipo de edição, para todo mundo aproveitar isso da melhor forma possível. O seguinte, obrigado por nos ajudar a trilhar o caminho de sermos melhores. Boa, Léo. Nós aqui agradecemos a sua presença, lindão. Vê se aparece mais aí. Bom, então é isso, minha gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje a gente fez. Olha, eu falei que ia fazer uma live curta e já estamos em 50 minutos. Então, a gente sempre tem bastante coisa para falar e quanto mais vocês perguntam, mais a gente se empolga aqui para falar, porque a gente gosta muito disso, é dessa interação. É saber o que está acontecendo com vocês aí para a gente ter esse feedback e poder construir. Porque, veja, nós não somos os donos da verdade. A gente gosta de trazer um conceito, vocês trazem o conceito de vocês e a gente constrói um terceiro conceito, que é o resumo de tudo isso, do que a gente falou, do que vocês pensaram e da conclusão que nós tiramos de tudo isso. Isso que eu acho que é o mais importante, porque cada pessoa interpreta o mundo de uma forma completamente diferente. Tudo bem, gente? Obrigado então pela presença. A gente se vê aí sábado no nosso atendimento às 10 da manhã e segunda-feira com as nossas lives sempre às 21h30 para poder conversar um pouco, trocar um pouco de informação, de conhecimento com todos vocês. Então, entra lá, se inscreve no canal, também curte aí a nossa página no Facebook, Instituto Quanin Oficial, e o nosso Instagram também, Instituto Quanin Oficial. Se você curtiu esse conteúdo e os outros, compartilha com as pessoas que você gosta ou aquelas pessoas que você entende que estão precisando exatamente agora de ganhar um conteúdo novo para poder passar por esse momento de transição, esse momento de coisas novas da melhor forma possível. Tá bom, gente? Beijão no coração de todo mundo, fiquem com Deus, se cuidem e a gente se vê por aqui logo mais. Tchau!